Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um workshop da série Carreira na VET. Se você ainda não me conhece, meu nome é Stephanie Barbosa e esse é uma série de workshops onde eu falo sobre carreira na medicina veterinária para profissionais veterinários formados ou em formação nos seus mais diferentes momentos profissionais. O nosso tema de hoje é um tema super especial e que a gente pode aplicar em diferentes situações da vida. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas aqui hoje, beleza? Então, para a gente começar, vamos ao nosso tema: como desenvolver a comunicação nos ambientes de trabalho. E é claro que aqui a gente está falando de comunicação nos ambientes de trabalho da veterinária, nas suas mais diferentes áreas, e isso também se aplica para quem ainda está na faculdade, para quem ainda está no seu processo de formação. Então, hoje você vai sair aqui desse workshop sabendo por que você deve se preocupar, né? Por que que você precisa se atentar a esse aspecto de desenvolver a sua comunicação nos ambientes de trabalho, como você pode desenvolver essa comunicação e, por último, eu ainda vou te ensinar exercícios e aplicações práticas para você já sair desse workshop treinando essa comunicação e se desenvolvendo profissionalmente. Bora lá para a gente começar. E antes disso, eu quero te contar um pouquinho da minha história, tá? Talvez você ainda não conheça sobre a minha trajetória. Eu sou médica veterinária também. Estou formando esse ano, né? Meus 10 anos de formada, de graduada, e ao longo desses 10 anos eu tive oportunidades e experiências diversas aí dentro da veterinária, passei pela residência, pelo mestrado, sou muito grata por todas essas experiências e atualmente eu também sou a fundadora da Niche Veterinário e atuo como consultora de carreira dentro da empresa. Essa é a primeira empresa especializada em orientação de carreira para veterinários. A gente trabalha com um foco muito grande em planejamento estratégico, planejamento de carreira, posicionamento de mercado e, é claro, não tem como a gente não falar disso, marketing profissional. Então, eu te convido aqui a conhecer um pouco mais do nosso trabalho e, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso workshop nessa série Carreira na VET. Para a gente continuar aqui o nosso workshop, vamos então ao nosso assunto principal: como desenvolver sua comunicação nos ambientes de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que esses ambientes são diferentes e automaticamente a gente também vai ter objetivos diferentes de acordo com cada um deles. Mas esse objetivo aqui, em especial, eu quero trazer para você enquanto profissional, enquanto médico veterinário, tá? Então, o primeiro objetivo quando a gente fala de comunicação é a assertividade. A forma que você fala gera ruído de comunicação? Isso é um aspecto importante. A gente ter mais assertividade automaticamente reduz os ruídos da nossa comunicação. Famoso mal entendido. Outro aspecto importante é evitar desentendimentos. E aqui a gente precisa falar que isso é um ponto fundamental dentro da parte de relacionamentos. A gente vai abordar um pouco mais isso para frente, com um pouco mais de profundidade, mas em todos os ambientes que a gente passa, por todas as nossas áreas de atuação, possíveis áreas de atuação, a gente vai trabalhar em equipe, seja com superior, seja com parceiro, seja com pares, a gente sempre vai ter equipe ou algum tipo de relacionamento interpessoal. E os desentendimentos, eles podem acontecer principalmente por conta de falhas na nossa comunicação. E esses desentendimentos costumam estar relacionados com interpretações errôneas, né? Como eu disse lá anteriormente, em relação à redução de ruídos, essa redução de ruídos ou essas interpretações erradas, né? Elas acontecem por conta desses mal entendidos, por conta dessa comunicação sem tanta assertividade. E por que que a gente desenvolve essa comunicação? Para a gente buscar mais assertividade? Sim, claro, com certeza.
mas porque essa assertividade ela também gera mais segurança, ela gera mais confiança e, por consequência, ela vai gerar mais credibilidade. Então, a pessoa que te conhece, que conhece o seu trabalho, que compra o seu serviço, né? É muito importante a gente lembrar disso. O veterinário ele está o tempo inteiro vendendo o serviço. Ele precisa acreditar naquilo que você está fazendo, ele precisa acreditar no seu trabalho. Então, essa credibilidade é muito importante. Quanto mais credibilidade você tem no mercado, maior a sua visibilidade profissional. Stephanie, se eu não tenho credibilidade, eu não tenho visibilidade, pode ser que desenvolva, mas num aspecto um pouco mais negativo. Então, a gente aqui está preocupado em desenvolver comunicação, pensando em assertividade, em segurança, em credibilidade e, com certeza, em visibilidade positiva dentro do mercado, especialmente de trabalho, tá? E isso começa ao longo da graduação. Então, se você que está assistindo esse vídeo é ainda estudante de veterinária, não ache que isso daqui é uma conversa para depois, beleza? Então, vamos lá. Como que a gente coloca em prática, né? Como que a gente começa a desenvolver essa prática da comunicação mais assertiva, essa prática da comunicação mais profissional? Claro que praticando, né? Então, assim como dentro da veterinária, muitas vezes, em algumas disciplinas, a gente escuta aquela máxima do conhecimento entra pela ponta dos dedos. Aqui na comunicação, o conhecimento entra e sai pela sua boca. Então, a forma de se comunicar faz toda a diferença. E a gente, claro, eu estou puxando muito mais aqui para a comunicação verbal, mas a gente também tem a comunicação não verbal que eu vou pontuar em alguns momentos, mas é uma conversa um pouco diferente que a gente pode trazer aqui num segundo momento, ok? Então, para a gente praticar, primeira coisa que a gente precisa pensar, precisa treinar muito. E uma das formas da gente fazer isso é o famoso conversar sozinho. Então, é pensar, mas colocar essas ideias em palavras, colocar isso para fora, dizer algumas coisas em voz alta, principalmente os nossos argumentos. Isso ajuda a elaborar melhor, isso ajuda a gente a pensar melhor e a identificar as nossas falhas na comunicação. Essas ideias, elas também podem ser elaboradas inicialmente no papel, tá? Então, seja dentro de um quesito de apresentação, talvez uma apresentação de trabalho, de relatórios no trabalho. Você pode elaborar essas ideias, você pode elaborar a sua argumentação e sua comunicação num primeiro momento com redação, né? Você pode colocar isso no papel, você pode explorar isso num primeiro momento em formato não através de fala, né? Você pode trazer isso no papel, até porque uma das técnicas muito legais aqui é falar em voz alta. Então você lê depois essa redação. Outro ponto importante aqui da nossa comunicação, para a gente poder melhorar, é identificar os pontos de falha. E não tem nada melhor para a gente identificar do que pedindo feedback. Então, claro, feedback de pessoas que possam realmente te agregar. Busque pessoas que te conheçam, pessoas que são próximas principalmente, e aqui não precisa ser só no ambiente de trabalho. Tenta explicar para um amigo seu que é leigo, que não conhece sobre o seu trabalho, que não conhece sobre a sua profissão, como que você explicaria para um tutor? Como que você explicaria ou apresentaria um relatório, né? E peça a ele para te dar feedbacks reais. O que que ele entendeu, o que que ele não entendeu, porque essa forma de trazer a ideia com uma linguagem acessível não precisa ser só pensando em eu sei muito e a pessoa sabe pouco e eu preciso falar com palavrinhas que ela entenda. Não, é mais do que isso. Eu preciso transmitir informação. Toda vez que a gente fala de comunicação, a gente está falando de diálogo e de transmissão de informação. Se você não consegue levar essa informação para frente, se você não consegue repassar isso para outra pessoa, a sua comunicação tem uma falha muito importante. Então, ter esses feedbacks vai te ajudar a identificar essas falhas, esses pontos baixos, para que você consiga melhorar e evoluir. Outra coisa muito importante é fazer uma autoavaliação, uma autocrítica. E aqui
sem a falsa modéstia, mas também sendo criterioso naqueles pontos de avaliação. E eu vou, inclusive, te ensinar a fazer essa autoavaliação aqui para você conseguir, de fato, identificar os principais pontos de melhoria quando a gente fala de comunicação assertiva, ok? Dentro dessa autoavaliação, primeira coisa que você precisa se perguntar: como é a minha dicção? Será que eu consigo pronunciar as palavras corretamente? Será que eu consigo falar de forma clara? E aqui eu nem estou falando necessariamente da parte de conjugação verbal, do seu português propriamente dito, mas dentro daquilo que você está falando, você consegue ter uma pronúncia clara? Ou você é aquela pessoa que fala e sempre tem alguém que fala, não entendi. Você pode repetir? Porque se sempre tem alguém que pede para você repetir, ou que fica, não consegui entender, possivelmente a sua dicção não está boa o suficiente. E aqui a dicção você também precisa pensar tom de voz, a pronúncia e, é claro, o ritmo, tá? Outra coisa importante, Stephanie, eu não tenho um tom de voz naturalmente alto. Eu falo um pouco mais baixo. O que que eu posso fazer? Ajustar a posição do seu queixo. Toda vez que a gente fala com o queixo muito baixinho, o som tende a ficar mais grave. Quanto mais grave ficar a sua voz, mais difícil vai ficar a sua dicção, a sua pronúncia, o entendimento de quem está do outro lado. Então, cuidado com esses pontos. Se você consegue ajustar um pouco a tonalidade da sua voz, pode ser que já te ajude. Outro ponto aqui da dicção é aquilo que eu falei anteriormente, conversar sozinho, falar em voz alta. Isso ajuda a gente a trabalhar essa dicção. E eu vou trazer mais dicas para vocês aqui para frente. Segundo ponto, para você conseguir se autoavaliar. Como você expressa as suas ideias? Se você estiver em uma discussão ou se você estiver em um ambiente que você precisa dar o seu ponto de vista ou dar melhor, né, pensando em ambiente de trabalho, o seu parecer técnico. Como você consegue colocar esse parecer para fora? Você consegue estruturar um raciocínio claro, lógico, e que fique muito claro e lógico para quem te ouve? Isso é um ponto importante. Terceiro ponto aqui importante da nossa autoavaliação: como você lida com ordens, tá? E aqui a gente vai falar um pouco mais abaixo do que é importante isso. Mas se você trabalha em um ambiente que tem diferentes níveis hierárquicos, talvez você tenha um superior, talvez você tenha um gestor, né? E essa pessoa automaticamente vai te passar ordens. Você consegue argumentar? Você consegue colocar a sua ideia durante esse momento da ordem? Ou você é aquela pessoa que vai olhar e falar, ai, melhor não discutir e vai guardar? Claro que tem situações que é melhor realmente não discutir, mas tem situações que a gente precisa de fato expor o nosso ponto de vista. E é nesse lugar que é importante entender como você lida com a ordem. Você simplesmente acolhe essa ordem? Às vezes a gente está em um ambiente de trabalho, um estágio, talvez, que você recebe uma ordem e não entende, porque a pessoa do outro lado tem falha de comunicação. E às vezes você não pergunta, às vezes você não dialoga para conseguir interpretar de fato aquilo e acaba comprometendo a sua atuação. E aí depois quem vai levar bronca, ou quem vai levar esse puxão de orelha aí é você, porque você não soube argumentar no momento adequado. Então é muito importante essa comunicação também, como diálogo dentro desses ambientes de trabalho. Inclusive, para você aprender a colocar opiniões contrárias. Estamos em um ambiente em que tem debate, em que a gente está discutindo um projeto, ou que a gente está discutindo um ponto de melhoria. Como você coloca a sua opinião? Tá todo mundo assim, ai, eu acho que a gente deveria concordar que essa camisa é vermelha. E você está claramente vendo que ela é preta. E aí você se abstém. Por quê? Porque é desconfortável, às vezes, elaborar essa opinião, expor essa opinião, mas isso é muito importante. Isso ajuda a construir posicionamento profissional.
claro, se exposta de uma forma adequada, num momento adequado. Então, cuide muito para que você também saiba expressar a sua opinião, mesmo que ela seja contrária, tá? Outro ponto é que, pensando também nesse nível hierárquico, assim como você hoje pode ter superiores, pode ser que você também tenha pessoas abaixo de você dentro desse nível hierárquico. Como que você delega funções? Como que você delega obrigações para as outras pessoas? E aqui eu vou dar um outro exemplo prático que não precisa ser dentro de um nível hierárquico, tá? Para quem trabalha, por exemplo, como veterinário autônomo, você vai ter um contato direto com clientes, né? Como que você delega funções para esse cliente, né? Estabeleci um protocolo, fiz a minha receita, entreguei na mão do tutor. Isso é suficiente para que ele cumpra o protocolo? Será que ele vai entender de fato o que que você está querendo? Então, esse delegar funções também encaixa para essa situação, porque se você não consegue se comunicar bem com o seu cliente, com o tutor, ou seja, qualquer outra pessoa que está ali no seu ambiente de trabalho, né, um possível cliente aí, se ele não compra a ideia, ele não dá valor ao seu trabalho. E se ele não dá valor ao seu trabalho, se ele não compreende de fato isso, não gera credibilidade. Se não tem credibilidade, você acha que ele vai cumprir o seu protocolo? Então, pensa nisso, tá? Ajustar essa comunicação também para o cliente, saber delegar, deixar isso muito claro. O que que é a sua parte, mas o que que é a parte dele? Onde que começa a obrigação dele? E muitos veterinários pecam nessa comunicação em relação a delegar funções, a delegar tarefas, a delegar obrigações ao outro, tá? Antes da gente continuar a nossa aula, eu quero te fazer um convite para você que está conhecendo o nosso trabalho agora. Primeiro, para você seguir a gente lá no Instagram, @nicho veterinário. E se você gostou dessa aula, se algo dentro dessa aula fizer sentido para você, eu também quero te convidar a tirar um print, a tirar uma foto aqui dos nossos slides, uma foto dessa aula, para poder postá-la no Instagram e me marcar, me contando o que que você mais gostou aqui do nosso bate-papo de hoje. E eu vou ficar muito feliz de saber o que que te marcou aqui nessa aula. Beleza? Então, vamos aos nossos exercícios. Afinal, a gente já abordou por que que é importante, a gente já entendeu um pouco desse contexto, da autoavaliação, dos feedbacks, e agora a gente já identificou alguns pontos. Eu tenho certeza que a essa altura da aula você já identificou aí algumas coisinhas que você precisa melhorar e aprimorar dentro da sua comunicação. Então, vamos aos exercícios para você poder se desenvolver e ter mais assertividade aí dentro da sua fala, dentro da sua comunicação no trabalho. Primeiro ponto, leitura em voz alta. Lembra que eu falei com você sobre dicção e falei principalmente sobre elaboração de ideias? No primeiro momento ali no papel, aqui a gente vai trazer leitura em voz alta. Pode ser das suas ideias, pode ser do livro que você está lendo, pode ser de qualquer coisa que você quiser. Mas ler em voz alta ajuda a trabalhar a dicção, ajuda a trabalhar entonação, ajuda a trabalhar tom de voz, né? Então, isso é muito importante. Se você tiver a oportunidade de ler para outra pessoa, isso também é legal, porque é a oportunidade dela olhar e te dar um feedback, dela poder te ouvir e te dar um feedback de, olha, você lê um pouco embolado, eu não consegui entender quando você lê, senti que pulou um pouco a pontuação, que você engoliu ali algumas coisas da pontuação e ficou um pouco confuso, porque a forma que você lê está muito associada com a forma como você fala. Então, é muito legal a gente praticar essa leitura em voz alta para a gente conseguir melhorar a forma que a gente pronuncia as palavras. E isso ajuda e muito na nossa dicção, ok? Outra coisa que vale aqui também, além da leitura, cantar. Pega aí sua playlist favorita, coloca ela e canta junto. Porque cantar também ajuda a gente a criar ritmo de fala. Você possivelmente
já viu alguém, conhece alguém, e talvez você também faça isso pensando naquele cenário da pessoa que começa a falar e perde o fôlego no meio da fala, né? Então começa a ler, vale cantar a sua playlist favorita também. É essa respirada, essa suspirada no meio da frase é uma falta de ritmo. Então você precisa aprender a respirar durante a sua fala para que você não perca lugar de pontuação, para que você não perca entonação, para que você não entre naquele lugar de faltar ar e resguardar o queixo, porque a voz fica mais grave. Então a gente precisa cuidar um pouco disso. E a música ajuda muito, porque a música já é ritmada por si só. Independente do ritmo que você mais gosta, do estilo de música que você mais gosta, isso daqui é para treinar mesmo, para você conseguir melhorar a ritmação da sua fala. Isso ajuda muito na comunicação, inclusive ajuda a gente a trabalhar diferentes entonações. Então, quando eu preciso falar de uma forma mais incisiva, eu preciso usar um tom de voz que seja compatível com esse momento. Se eu quero ser mais acolhedora, se eu quero trazer você um pouco mais para perto, quero que você se sinta um pouco mais confortável comigo, com a minha presença, acolhido, eu preciso trocar esse tom de voz também. É diferente, porque para cada momento a gente precisa ter um tom. Para cada momento a gente também vai usar um ritmo. Quando eu preciso falar um pouco mais pausado, quando eu preciso acelerar a minha voz e falar de uma forma um pouco mais imponente, né? Então a gente aprender a trabalhar isso faz muita diferença no dia a dia e vira uma ferramenta poderosíssima dentro da nossa comunicação. Um outro breve exercício aqui para você fazer é um exercício de síntese antes de se manifestar, antes de se pronunciar. E isso daqui tem um ponto importante. A gente tem uma ansiedade, muitas vezes, de responder as coisas. É muito comum esse tipo de situação aqui, especialmente em entrevista, né? Vou dar esse exemplo porque quase todo mundo já passou por entrevista, seja na faculdade, seja no mercado de trabalho, e vai entender bem esse exemplo. Quando você está numa entrevista, muitas vezes você fica já meio acuado, ansioso, nervoso, e aí a pessoa te pergunta algo da sua trajetória, né? O que que você fez de mais relevante na sua carreira e que tem compatibilidade com esse cargo que a gente está oferecendo, que você está aqui se candidatando? E aí a pessoa nem digere a pergunta e já sai. É que é brará, e se atropela numa resposta. Então, uma das técnicas que eu uso para todo mundo que faz entrevista, seja de trabalho, seja de residência, de mestrado, ao longo da faculdade, é a técnica dos 3 segundos. O que que é isso? Escutou a pergunta? Conta na sua cabeça. 1001, 1002, 1003 para dar tempo de você digerir a pergunta e sintetizar a melhor resposta. Senão, a sua resposta sai de uma forma desordenada. E é muito comum, especialmente nessa situação que eu dei o exemplo da entrevista, a pessoa sair da entrevista e falar: Puxa vida, devia ter falado tal coisa e não falei. Por quê? Porque não teve esse tempo de sintetizar a ideia, não teve esse tempo de elaborar o raciocínio. Você só jogou para fora ali tudo que passou na cabeça naquele momento, sem uma estruturação, sem uma elaboração lógica, né? Então, usa essa técnicazinha dos 3 segundos, que pode ou não ser 3 segundos, mas é o tempo suficiente para você conseguir assentar a pergunta na sua cabeça e responder com um pouco mais de tranquilidade, se preparar para começar a falar, para começar a responder. Isso também vale para elaboração de relatórios, para apresentação de trabalhos, algo nesse sentido, ou treinamentos que você possa fazer, né? Ou até mesmo uma pergunta, não só
no quesito da entrevista, mas no quesito do cliente, né? Trazendo novamente aí uma oportunidade para quem é veterinário autônomo, para quem tem esse contato direto com o cliente. Você está lá recebendo o cliente, abordando o animal, e o cliente te joga uma pergunta. Para, respira, elabora, entende o que que a pessoa de fato está te perguntando. Às vezes, o tutor faz uma pergunta para você de uma forma até um pouco confusa e você responde de uma forma mais confusa ainda. Isso é um ruído de comunicação enorme. Deixa ele te perguntar, mas também escute bem o que que ele te perguntou. Internalize essa pergunta antes de levar a resposta. Se você não entendeu, pergunta de volta. Me explica um pouco melhor o que que você quer entender? Acho que eu não entendi sua pergunta. Você pode me explicar um pouco melhor? Para eu conseguir ser mais assertivo na minha resposta? Então, devolva essa pergunta se você não conseguiu entender primeiro, mas trabalhe esse ponto de calma. Controle um pouco a ansiedade nessa técnica aí dos 3 segundos, que podem ser 5, podem ser 10. Claro que você também não vai estender muito para não parecer que você está com um delay, né? Mas traga isso como um ponto de concentração e foco antes de você começar a se pronunciar, ok? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, tá? Eu vou pegando essas perguntinhas aqui ao longo da nossa apresentação também, para poder te esclarecer e fique à vontade para trazer qualquer coisa que bater aí em você, que surgir de dúvidas, beleza? Então, vamos colocar uma situação prática aqui de apresentação. E aí, essa apresentação, ela pode ser no ambiente de trabalho ou de um trabalho em si, pode ser de um seminário, pode ser um relatório, né? Quem trabalha em estruturas grandes aí de empresas, eventualmente ou com bastante frequência, eles vão te pedir para apresentar determinados relatórios, né? Essa apresentação, ela também está muito vinculada à parte de apresentação de serviços, de portfólio profissional, né? O que que você faz de serviço? O que que você oferece como serviço? Inclusive, vale muito para veterinário autônomo, né? E essa apresentação tem um passo a passo. A gente precisa pensar nesse passo a passo. Primeiro ponto, vamos elaborar as ideias. Stephanie, você está sendo redundante. Realmente, estou sendo redundante. Por quê? Porque isso é um ponto importante demais, gente. E muitas vezes é negligenciado. A gente pensa muita coisa, joga muita ideia no ar, mas a gente não elabora. Então, elabore as suas ideias antes de uma apresentação. Faça uma redação dessas ideias, né? Então, o que que eu preciso apresentar? Vou dar um exemplo que encaixa muito bem em entrevista também, né? É muito comum na entrevista as pessoas te recepcionarem, assim, oi Stephanie, tudo bem? Legal, você está se candidatando aqui, por exemplo, para o processo de residência. Me conta aí um pouquinho mais de você, se apresenta aqui para a banca. Aí o que que a pessoa faz? Oi, eu sou Stephanie, eu formei em tal lugar, e eu fiz tal lugar, e eu fiz estágio, e... Ah, é isso. Parece interessante dessa forma? Então, olha como a gente peca às vezes nos detalhes, né? Você não falou nada de você, às vezes. Muitas pessoas, principalmente durante uma apresentação desse quem é você, né? Que pode vir como diferentes perguntas aí, não fala do aspecto pessoal. Dentro de uma entrevista, por exemplo, a pessoa quer conhecer sobre você, não só sobre sua carreira. Até porque muitas vezes o seu currículo está na mão lá da banca. Então ela quer conhecer sobre você. Quem é você? De onde você veio? O que que você gosta? O que que você faz? Como é que você veio parar aqui? Precisa de contexto, precisa de mais. Então, elaborar isso com antecedência, formular essas ideias com antecedência, colocar isso numa redação, isso te ajuda a explorar mais o seu subconsciente, as informações que você tem aí dentro da sua cabeça, antes de chegar o momento de apresentar verbalmente ali na fala
público, para outras pessoas, antes de externalizar isso, tá? Então, é um exercício muito importante elaborar as ideias em formato de redação. Próximo passo: escreva e reescreva e organize e reorganize essas ideias. Num primeiro momento, às vezes a gente só joga aquilo ali em tópico, né? Depois você escreve, depois você revisa. Cada vez que você faz isso, você, na verdade, também está fazendo um treinamento mental. Você está acessando com mais facilidade as informações na sua cabeça. E quanto mais vivas estiverem essas informações, quanto mais fáceis de acessar estiverem essas informações, mais rápida fica a sua fala, porque o seu raciocínio também fica mais rápido. Você consegue elaborar na hora da apresentação, na hora de se pronunciar de uma forma muito mais rápida, né? Você já gerou essas conexões aí na sua cabeça, então na hora isso está tudo muito organizado, está muito acessível para você apresentar e reapresentar o que precisar, tá? Então procure também fazer esse exercício da redação, mas com esse foco de rever, de reler, de reescrever, para conseguir aprimorar e organizar cada vez mais as suas ideias. Por último, já está organizado, está bem feito, está uma redação legal? Agora vamos começar a treinar em voz alta? Vamos começar a ler em voz alta para treinar nossa entonação, para treinar a nossa dicção, para poder explorar um pouco o sentimento até de como é colocar aquela ideia para fora, tá? Outro aspecto importante aqui de ler em voz alta, às vezes é a gente explorar a tecnologia, né? Então, se gravar falando, pode ser com o celular, pode ser em uma videochamada, né? Através aí das plataformas que a gente tem, mas grave você falando aquilo que você precisa apresentar, ou uma apresentação sua, pessoal, como se fosse uma entrevista, uma simulação, porque isso também é muito legal para a gente fazer um processo de autoavaliação, né? E outra coisa, outro formato que você pode fazer também é simular com outras pessoas. Então, preciso fazer uma apresentação de um trabalho, de um relatório. Vou treinar com alguém da minha casa, com meu namorado, com meu marido, com a minha namorada, com a minha esposa, com um amigo que mora comigo, com os meus pais. Não importa. Pega alguém, aluga o ouvido de alguém aí para te ver apresentar, para entender um pouco do que você vai fazer e para colher feedback que a gente falou lá atrás. Então, isso daqui é uma situação que dá para você colocar em prática de uma forma relativamente fácil. Não precisa fazer todos esses passos necessariamente, mas selecione aquilo que você sente que precisa trabalhar mais, que você avalia e se autoavalia como mais necessário, tá? Mas treinar é importante demais. E aqui está uma sugestão para você de um exercício para você melhorar o seu processo de apresentação, ok? Uma outra situação prática que a gente sempre tem é a parte de relacionamento, relacionamento interpessoal nos mais diferentes ambientes. Primeiro ambiente muito comum é quando a gente fala de trabalho em equipe, né? Se você trabalha em equipe, com certeza você precisa melhorar a sua comunicação para esse ambiente, seja com o chefe, seja com pares, seja com funcionários e colaboradores. E aqui, quando a gente fala de chefe, eu falo de superior, não necessariamente o seu chefe, mas a pessoa que está acima de você, que você comunica diretamente o seu trabalho. No caso de pares, pessoas que estão no mesmo nível hierárquico que você, né? Não necessariamente que trabalham junto com você, mas que trabalham no mesmo nível. E o terceiro ponto aqui, funcionários e colaboradores, pessoas que no nível hierárquico estão abaixo de você. Possivelmente pessoas para quem você delega funções ou para quem você supervisiona, para quem você gerencia, né? Então, esses três pontos aqui para trabalho em equipe são muito comuns e são os exemplos que eu trouxe aqui para a gente discutir. Um outro ponto são os veterinários autônomos.
em relação a clientes. E aqui, nos mais diferentes aspectos. Pode ser a pessoa, por exemplo, que é clínico, ou que é cirurgião, que é volante, enfim, que trabalha nas áreas clínicas e lida com o tutor. Pode ser o veterinário de campo, né, que trabalha com medicina equina, pode ser uma pessoa que trabalha com consultoria, pode ser uma pessoa que trabalha prestando serviço de algum modo em outras empresas, tá? Então, esse aspecto da lida diretamente com o cliente, claro, identificando quem é o seu cliente. Se você presta serviço com a empresa, o seu cliente não é o tutor, é a empresa, né? Então, identificar o seu cliente e melhorar, elaborar melhor a sua comunicação focada nesse público-alvo é super importante e é um dos pontos-chave aqui desse aspecto do relacionamento. E por último, mas não menos importante, parceiros. Quase em todos os ambientes de trabalho na veterinária, a gente vai lidar com parceria. Às vezes, os pares ali, dentro do aspecto de equipe, pode ser um parceiro. Para quem trabalha autônomo, geralmente você tem múltiplos parceiros. Se eu sou veterinário domiciliar, por exemplo, eu preciso de um veterinário ou de um laboratório veterinário parceiro, né? Eu preciso, às vezes, de um colega de uma outra subespecialidade que possa complementar o trabalho que eu estou fazendo. Então, esses parceiros também, eles acabam aparecendo muito e a gente precisa se preocupar com a nossa comunicação nesse ambiente de relacionamento interpessoal, tá? Vamos lá ao nosso exercício, a nossa prática para melhorar a comunicação com ênfase em relacionamento. Primeiro ponto, pratique escuta ativa. Isso é difícil, né? A gente tem uma tendência a se atropelar e a querer falar bastante. Eu mesmo tenho esse problema. Mas praticar a escutativa é super importante para melhorar a nossa comunicação. Lembra do exemplo que eu dei anteriormente, da pessoa que te faz a pergunta e você nem digeriu a pergunta e você já volta com a resposta? Isso é um exemplo claro de escuta, né? E nesse caso, de uma escuta não ativa, né? Por quê? Porque você nem internalizou direito aquilo ali, já está atropelando e respondendo e falando. Calma. O que que a pessoa está dizendo de fato? O que que a pessoa quer saber de fato? Então, pratique essa escuta ativa. Esteja presente quando outra pessoa está falando. Que às vezes a gente está de corpo presente, né? Mas a cabeça está longe. Então, esteja realmente presente. Um outro aspecto importante aqui da escuta ativa é em negociação. Quando a gente fala de relacionamento, a gente também precisa pensar em negociação. Poxa, estou negociando com um parceiro, estou negociando com um cliente, estou negociando com o meu chefe, né? E não precisa ser uma negociação atrelada apenas ao quesito financeiro. Pode ser uma negociação de parceria, né? Eu vou te fornecer um serviço, você me fornece outro, a gente tem essa troca, né? Um ganha-ganha. E isso só funciona bem, principalmente para você, se você tem escutativa. Se você não consegue ouvir o que o outro tem a propor, o que o outro está incomodado, dificilmente você vai conseguir resolver e isso vai chegar num lugar de sucesso, né? Então a gente precisa trazer isso como uma obrigatoriedade na nossa evolução dentro desse aspecto de comunicação, tá? Outra coisa, responda de forma direta e clara. Isso daqui é um puxão de orelha para muita gente. Muitas pessoas, principalmente as mais comedidas, têm medo de ser direto, de ser incisivo às vezes, né? E isso é importantíssimo quando a gente fala de linguagem profissional, de comunicação profissional, principalmente, porque trabalhar com rodeios, ficar floreando as coisas, não ajuda. Claro que você não precisa também utilizar de uma linguagem agressiva, mas você precisa ser direto. Por que que estou fazendo esse exame, né? O tutor às vezes pergunta. Eu, inclusive, esses dias passei uma situação dessa e fica como uma lição para quem aí é veterinário clínico, né? Fui levar a minha cachorrinha para fazer uns exames, deu uma primeira alteração no exame de sangue e a veterinária me pediu um exame de urina. Eu falei, legal, vamos fazer, vamos marcar a cistocentese.
mas me explica o que que você quer investigar? Por que que a gente vai fazer esse exame? E ela simplesmente falou, porque eu quero analisar. Olha para você ver se, no caso, claro, eu não sou uma tutora completamente leiga, mas também não sou especialista em cães. Imagina o tutor que está tendo a primeira experiência com esse atendimento. E aí ele leva essa pergunta: por que que a gente vai fazer esse exame? Muitas vezes o tutor nem sabe direito o que que é esse exame, né? Ainda mais quando a gente traz com essa linguagem, cistocentese, né? O tutor às vezes não sabe o que que é isso. Mas vamos supor que ela já tivesse adequada à linguagem, né? Então, a gente vai fazer uma coleta de urina, é guiada pelo ultrassom, que a gente coleta lá direto da bexiga, porque eu quero avaliar isso, isso e isso, porque é importante para isso, isso e isso. Ela simplesmente não explicou. E estava eu e o meu marido nessa situação. Eu já não entendi nada, né? E ele muito menos. Então, olha essa experiência do cliente, como ela ficou precária por uma falta de comunicação clara e direta. Ela poderia, por exemplo, ter falado: estou com suspeita de que esse rim tem um comprometimento, que esse animal pode ter uma doença renal, essa e essa. Mas não tem como eu falar para você sem esse exame. Então é por isso que é importante a gente fazer. Olha como que muda. Não precisa de rodeio. Não precisa falar, não, só para a gente avaliar aí. Só para a gente avaliar aí, olha para você ver como é que essa resposta é fútil, como é que essa resposta é superficial, como é que ela não responde nada. Então, toma muito cuidado com isso. Resposta é sempre direta e clara. Se eu te pergunto a cor da minha camisa, você não precisa falar para mim a cor da parede e a cor do meu cabelo, para depois falar da cor da minha camisa. A resposta é simples. Qual a cor da minha camisa? Preta. Ponto. É direta, é clara e não é grosseira, tá? Claro que a gente precisa dosar o tom, e é por isso que a gente precisa treinar a entonação. Mas isso não é grosseria. Às vezes a gente se perde nos rodeios. Fala, fala, fala e não diz nada. Então toma muito cuidado com isso. Outro ponto, peça feedbacks constantes e não seja melindroso. Se você pediu feedback, esteja preparado para receber o feedback. Olha, a sua dicção é ruim. Realmente, quando você fala, a gente fica meio, quê? Olha, o seu tom de voz é muito baixo, a gente realmente tem dificuldade. Olha, sua linguagem é muito agressiva. Eu já tive esse tipo de feedback, por exemplo. E eu realmente tenho naturalmente uma linguagem um pouco mais agressiva. É algo que eu preciso me policiar, que eu preciso trabalhar. Mas e os seus pontos baixos, você sabe? Então, você precisa de feedback. Você precisa entender como as pessoas enxergam você, escutam você. Isso ajuda você a se desenvolver, a melhorar, a evoluir. Então, é muito importante. Mas não fique aquela pessoa do, ai, nossa, você acha? Mas eu achava que era tão bom. Pede feedback, escuta o feedback e agradeça. Raciocina isso depois com você. Se autoavalie depois, mas não retruque o feedback, porque é desconcertante. E a pessoa que te dá um feedback verdadeiro, se ela for contestada, possivelmente ela nunca mais vai te dar. Ela vai ser aquela pessoa que vai falar para você assim, sabe quando você veste uma roupa e pergunta para a pessoa assim, ah, você acha que ficou boa? A pessoa ficou, não, ficou! Nossa, tá ótimo! Você tá vendo que não tá? Mas a pessoa tá lá, não, você tá, ficou muito bom, é assim, diferente a reação, né? É tão bom quando alguém vira e fala assim, nossa, fulano, tá bom não, hein? Isso aí não tá legal, não. Tá assassinando a banda hoje, por exemplo. Quer dizer, olha e fala, não, realmente, vou trocar aqui, o que que você acha que eu posso melhorar? Então, traz um pouco disso para sua comunicação, traz um pouco disso para o seu dia a dia. Receber feedback não é receber crítica, é uma oportunidade de melhorar, tá? Em relação à nossa comunicação, e trazendo aí para esse aspecto do delegar, muitas vezes, né, seja dentro de uma estrutura de equipe, seja para cliente, seja para parceiro,
Procure sempre trazer instruções claras, tá? E principalmente falar o óbvio. Às vezes a gente pensa assim, poxa, isso é tão óbvio, né? Não vou falar. Fala. O óbvio só é óbvio para quem já sabe. Para quem não sabe, não é, né? Então, às vezes a gente falar o óbvio, reforçar esse óbvio, ajuda a instrução ser mais clara, tá? Então, preocupe-se nisso. E repita se necessário, né? Tente novas abordagens. Claro que não é falar a mesma coisa todo dia, mas se você tentou de uma forma e a pessoa não compreendeu, ajuste a sua comunicação, ajuste a sua linguagem, tente uma abordagem diferente, uma linguagem diferente, para que aquela instrução seja clara para aquela pessoa. A nossa linguagem, ela é específica. A forma que eu me comunico com um graduando muitas vezes é diferente da forma como eu me comunico com um recém-formado, que é totalmente diferente da forma como eu me comunico com uma pessoa que é meu contemporâneo de faculdade, que é meu contemporâneo de formação. Por quê? São níveis diferentes, maturidades diferentes, muitas vezes idades diferentes, profundidade, até nível técnico diferente. Então, eu preciso estar o tempo inteiro me ajustando para cada uma das pessoas, para cada um dos meus públicos, para todo mundo que está ao meu redor dentro desse ambiente de trabalho. Então, sempre avalie se você está sendo claro o suficiente na forma de delegar, na forma de instruir, na forma de treinar outras pessoas, para que elas de fato estejam absorvendo a informação que você está levando. É isso que torna a comunicação eficiente, certo? Para a gente fechar, eu quero te lembrar de ser mais assertivo. Eu quero que você saia desse workshop aqui, eu quero que você saia dessa aula e leve isso para você. Eu estou sendo assertivo? Se questione isso na sua rotina de trabalho, na sua rotina de faculdade, no ambiente que você está hoje. Será que a minha comunicação de fato está sendo assertiva? Eu estou conseguindo isso? Outra coisa, toma cuidado com a redundância. Lembra lá da comunicação direta e clara. Às vezes a gente fica rodando no mesmo lugar, ou floreando demais a nossa fala, buscando rebuscar demais a nossa fala, isso muitas vezes não agrega, só prejudica. Outra coisa, cuidado com gírias e vícios de linguagem. Todos nós temos vícios de linguagem. Eu falo muito né, eu falo muito tá, né? É uma coisa que eu preciso me preocupar. Quais são os seus vícios de linguagem? Você fala muita gíria? Eu falo muita gíria mineira, por exemplo. Eu sou aqui de Minas, eu falo muito ai, eu falo muito trem, eu falo muito coisa. E um dos pontos que mais me ajudou a melhorar essa questão da gíria dentro do meu vocabulário, dentro da minha comunicação, foi morar em outro estado. Quando eu fui fazer residência, eu me mudei de Minas para São Paulo e fiquei alguns anos por lá. E as pessoas não entendiam, porque as minhas gírias são muito coloquiais, é muito da minha região. Então, quando eu falo trem, pega esse trem aí pra mim. Pega essa coisa aí pra mim. Tá vendo esse trem aqui? As pessoas falam, o que que é isso? O que que você tá falando? Olha aí, a linguagem pouco assertiva, pouco clara. Então, eu comecei a me policiar para controlar um pouco essas gírias. Perdi totalmente? Claro que não. Mas controlo, principalmente dentro desses ambientes mais profissionais. Para quê? Para que todo mundo consiga me entender. Para que eu tenha clareza na forma de falar. Para que eu tenha assertividade na minha comunicação. Então, tomem cuidado com os vícios e com as gírias, porque às vezes eles prejudicam o entendimento dessa informação que você quer levar, da mensagem que você quer passar. Outro ponto aqui que vai doer em muita gente. Seja gentil, mas não seja permissivo. Veterinário tem dificuldade de falar não.
E falar não é tão importante quanto falar sim. Não adianta você achar que está sendo bonzinho falando sim para tudo, concordando com tudo. Então, aprenda a lidar com opiniões contrárias, aprenda a expor o seu ponto de vista, aprenda a ser, às vezes, o do contra, a pessoa que vai contra alguma coisa ou alguma ideia. Você não precisa ser rude para fazer isso, você pode fazer de forma gentil, mas ser permissivo demais é ruim e prejudica a sua comunicação. Porque toda vez que você concorda sem argumentar, você acaba deixando de explorar a sua comunicação, tá? E isso é um entrave, isso é um freio de mão para muita gente. Então, cuidado, tá? Deixe claro a sua autoridade dentro do seu cargo ou função. Às vezes a pessoa lida, por exemplo, vou colocar uma situação aqui, de quem trabalha com consultoria, por exemplo, né, a campo ou para uma empresa. E a empresa começa a questionar algumas coisas que ela não tem fundamento suficiente para argumentar, ou o proprietário da fazenda que você dá essa consultoria, ele começa a se contrapor com algumas recomendações suas. Você precisa deixar claro que aquilo não é uma recomendação qualquer, não é uma opinião, parecer técnico. A pessoa pode ou não seguir, mas aquilo é uma recomendação clara de um profissional capacitado e qualificado para aquela função. Então, deixar claro isso para as pessoas tem um impacto altíssimo na geração de autoridade. Você não precisa, novamente, ser rude, mas você precisa, muitas vezes, ser imponente, deixar claro os limites, deixar claro que a sua função ali é técnica, é instrutiva, e isso se adequa para diversos outros ambientes. Para quem é veterinário, por exemplo, clínico, muitas vezes o tutor questiona um hemograma. Ah, mas eu não quero fazer hemograma, não. E aí a pessoa fica, então eu vou te dar um desconto. Então eu vou te dar de graça. Eu vou fazer de graça porque o animal precisa e você não quer pagar. Permissividade. Olha a permissividade aí gritando. Não, a responsabilidade do animal é do tutor. Quem tem que arcar com os custos é o tutor. Se ele não quer fazer, é responsabilidade dele. E não adianta você tentar negociar. Vamos fazer. Isso não vai ajudar. Olha, a minha recomendação é fazer o hemograma. A gente precisa desse exame para avaliar isso, isso e isso, para a gente ter uma adequação da conduta. Por exemplo, vamos fazer um antibiograma. Olha, a gente precisa do antibiograma para poder adequar o antibiótico para o tratamento do seu animal. Poxa, mas eu não quero fazer. Olha, a minha recomendação como veterinária, como profissional técnica, qualificada e capacitada para isso, é que esse exame é fundamental. Mas é claro, o paciente é seu, o animal é seu. Transfere essa responsabilidade não é sua. Mas saiba colocar isso, saiba deixar claro a sua autoridade como profissional. Muitos profissionais da veterinária hoje não sabem transferir a autoridade. Não sabe apresentar essa autoridade. Tem uma fragilidade enorme de posicionamento. Toda vez que você não trabalha autoridade, você também não trabalha reforço de posicionamento. E é por isso que o tutor te pede desconto. É por isso que ele não vê valor no seu trabalho. É por isso que hoje ele está com você e amanhã com qualquer outro veterinário, porque a conduta é muito parecida. Não tem um diferencial. Ele não vê que você é melhor. Ele não vê que seu atendimento é mais qualificado. Então, gerar autoridade
também é gerar reforço de posicionamento. Agora, muito cuidado com incoerências e com ambiguidade. Esse tipo de situação é um furo de comunicação. Se você fala algo, se você defende algo, você tem que ser compatível com aquilo que você fala. Não adianta você defender uma coisa e fazer outra. Não adianta você dar margem para esse duplo sentido. Então, toma cuidado com isso. Porque da mesma forma que a comunicação eleva a sua autoridade, eleva o seu posicionamento profissional, a incoerência, a ambiguidade, ela detona a sua autoridade, ela detona o seu posicionamento, tá? E para a gente fechar, a comunicação é o que te permite comunicar o seu valor. Nós estamos em uma profissão que atualmente, infelizmente, está muito desvalorizada, muito mal vista, inclusive. E muitas vezes a culpa disso é de nós mesmos. A gente tem dificuldade em comunicar o nosso valor, em demonstrar o nosso valor, em levar informação não só como um veterinário qualquer, mas como um agente de saúde, como alguém que promove saúde, como alguém que está ali para cuidar do bem-estar, não só do animal, mas de uma sociedade como um todo. Então, cuide disso e vamos junto melhorar a nossa comunicação, no nosso fortalecimento profissional. Eu te vejo no nosso próximo workshop no mês que vem. Um abraço e até mais.